Então, sejam muito bem-vindos a toda a gente ao nosso podcast Ótimos. Hoje eu tenho aqui a presença do Renato Brás. O Renato ele decidiu partilhar esta pequena conversa connosco e também já agora vou aproveitar para quem não me conhece, o meu nome é Manuel Teixeira, nós vamos estar aqui a partilhar uma conversa, isto também para explicar rapidamente sobre o que é que eu falo, até mesmo para o próprio Renato perceber. Eu decidi iniciar este podcast e chamar-lhe Ótimos, porque o meu objetivo é de maximizar, otimizar a performance humana. Eu digo que normalmente aquilo assenta normalmente em 5 pilares diferentes: a saúde física, a saúde emocional, a saúde alimentar, a saúde espiritual e na parte da saúde financeira. Então, os 5 pilares, teoricamente, vamos meter aqui um caso mais que a pessoa consegue maximizar todas as suas mais-valias, digamos que é um humano mais otimizado dentro desta digamos assim, visão. Também. Então, hoje, o que eu quero fazer é trazer aqui pessoas e falar sobre assuntos que ajudem a pessoa a falar sobre coisas como maximizar um desses pilares, não é? Neste caso, o Renato, para quem não sabe, o Renato é quem trata dos meus ossos, de muita gente, nesse caso. Pois também. Ele trata de muita gente. Então ele assenta claramente numa perspectiva de saúde física, mas numa componente de recuperação. Então acho que é uma componente também muito importante de nós virmos a falar, porque normalmente o pessoal pensa que a saúde física tem a ver com o quando nós damos cabo do corpo. Na verdade não o quando nós recuperamos, não é? Exatamente. Então eu achei interessante e convidei o Renato, e antes de mais queria também agradecer o facto de ele estar aqui. Obrigado pelo convite. Fico sempre feliz por alguém que me consiga aturar. Não, foi difícil trazer-te cá, mas finalmente que a gente conseguimos. Dentro da tua falta de disponibilidade, né? Tens uma agenda muito preenchida e a gente conseguimos exprimir aqui uns 30 minutinhos, 45 minutinhos para a gente falarmos um bocadinho. Eu não me rejeito a ti, já sabes. Não, ainda bem, perfeito. Eu queria também só indicar que o episódio de hoje ele tem o apoio de OK Kombucha. Ele é uma bebida que o Renato, neste caso, também é o seu próprio representante, o seu próprio criador. Então, uma das razões da minha falta de tempo também. Exatamente. Então ele até trouxe-me aqui este sabor a menta. Ele sabe que eu ainda estou a aprender a apreciar este tipo de bebidas. Então ele trouxe uma coisa mais açucarada, pode ser que eu consiga desfrutar desta bebida. É docinho, mas não afeta a recuperação. Portanto, não tem açúcar, é só ali a steviazinho ou alcaçuz para ser... Saudável, então. Saudável, como tem de ser. Não esperava outra coisa. É que também referi que hoje é o Dia Mundial da Kombucha, certo? É verdade. Para todos os nossos ouvintes, estamos hoje a dia 21. 21 de 2. Exatamente. Este episódio vai ser lançado depois, mas estamos hoje a dia 21 de Fevereiro e hoje é o Dia Mundial da Kombucha. E então, que ideia genial de episódio apoiado por Kombucha no Dia Mundial da Kombucha. Pronto. E estamos aqui os dois a gravar. Exatamente. Então, pronto. Eu queria só começar e normalmente eu gosto de iniciar com o tema que acaba por ser muito igual, que é pelo início. Quem é o Renato? De onde é que ele vem? O que é que ele gosta de fazer? Porquê kombucha? Porquê recuperação e osteopatias e afins? Então, sou o meu nome é Renato, faço medicina chinesa. Eu entrei para o curso de medicina chinesa um bocado também por causa das artes marciais. Eu fiz durante muitos anos Aikido, Tai Chi. Então fazia um bocado parte da minha cultura, uma forma diferente de ver o corpo, de ver as dinâmicas, um bocado por impacto filosófico. E depois acabei por também ganhar uma paixão sobre saúde humana e como poderíamos impactar positivamente, mas através de outras formas de trabalho. Então acabou por aparecer a medicina chinesa. Já na altura encontrei um curso muito bom em Portugal, um curso muito credível, fiquei surpreendido na altura. E pronto, e arrisquei, tinha 17 anos na altura, tinha acabado de sair do secundário, ainda não tinha feito os 18 e pensei, olha, vou tentar ir para a Força Aérea, piloto aviador, não consegui. Lá os senhores convenceram-me assim, somos dois? Pronto, ok. Eu ainda cheguei a fazer a prova de aptidão militar. Eu também. Cheguei a fazer todos os testes, cheguei a fazer o estágio de voo. Eu não cheguei ao estágio de voo, eles cortaram-me logo no início, desculpa. Não. Eu não cheguei à prova de aptidão militar. A mim foi só a nota de matemática não me permitiu avançar. A nota do Exame Nacional de Matemática não me permitiu avançar. Fiquei em 12º ou 13º suplente
e então não consegui entrar. Olha, foi por um bocadinho. Podíamos ter sido colegas. Pois, exato, quem sabe? Eu até me safei na matemática, Ok. mas não me safei nos psicotécnicos. Eles perceberam que eu não tinha pinta para a coisa. Não, mas eu percebo o que é que tu queres dizer com a cena dos psicotécnicos, porque eu tentei 2 vezes entrar na Força Aérea. A primeira vez eu chumbei nos psicotécnicos também. Foi Por causa daquela coisa de conduzir o avião virtual, eu não estava habituado, então falhei os ares todos. E aquilo, depois vais para um lado e depois eu aí percebi que o conduzir no ar é muito difícil, porque depois o avião, eu jogava jogos que era, eu ia para um lado, o avião ia para o lado, voltava para o centro, o avião voltava para o centro. Ali não, eu digo, vais para o lado, voltas para o centro, ele continua a rodar. Certo, exatamente. Aquilo acaba por ser muito, é muito desafiante, então eu a primeira vez que fui aos psicotécnicos, falhei aquilo tens que voar o avião por dentro de 10 ares, não é? Sim. E falhei naquela porcaria toda e chumbei nos psicotécnicos a primeira vez. Mas no ano a seguir, quando lá fui, não, eu já sei que aquilo não se pode meter assim tudo de repente. Tudo de uma só vez. Tem só dar um toquezinho e tal, tens que andar aos toquezinhos para um lado e para o outro, não podes mostrar muito. Então eu, no segundo ano já correu bem, passei os psicotécnicos, passei os físicos, passei os médicos, passei o estágio de voo, cheguei a pilotar o avião. Sim, boa. 8 horas e meia. O Chipmunk? Sim, boa. Foi espetacular. Boa. E depois, entretanto, recebi a nota de matemática e pensei, olha, já para ir à prova da aptidão militar, já não vale a pena ir à prova da aptidão militar, porque eu estou em 12º suplente, o que é que eu vou lá fazer? Pois, eu percebo perfeitamente. Mas olha, no meu caso, e talvez também no teu, foi o que nos trouxe aqui, se quer descobrir outras coisas, não é? Eu acho que sim, sabes, eu cada vez mais na minha vida, e este também vai ser engraçado, isto vai ser também, na verdade, um desafio que eu no podcast eu espero querer abordar também sobre saúde espiritual. Ok, certo. Essa vai ser a parte desafiante. Eu não sei bem por onde é que vou abordar, nem que ângulo, nem tudo mais. Mas, também já dando um toquezinho, eu mais tarde na minha vida comecei a sentir que certas coisas não aconteceram por acaso. Parecia que certas coisas não aconteciam, mas não era por acaso, era propositado. Exato. Não era para ser. Exatamente. De alguma maneira. Não entrei na Força Aérea, não comecei a trabalhar num certo determinado trabalho, mas comecei noutro e parece que de alguma maneira estava conduzido para chegar ao ponto em que estou atualmente. Então, exatamente. Comecei a aprender mais a desfrutar do processo, em sim. vez de estar a lutar muito com porque é que não estou ali. Não, eu estou aqui porque é suposto estar aqui. Exatamente. E porque, é assim, o Nietzsche tinha uma frase que era: bem, se tu tentas tudo o que é possível fazer e ainda assim não consegues, é que então deve ser destino. Poxa, era um homem super pragmático, mas dizia isto, portanto acho que é muito engraçado. Eu acho que não tentei tanto quanto tu, mas eles disseram uma coisa que é, eles disseram, você não tem aptidão para isto, e aquilo eu pensei, eu já estava a querer ir para a medicina chinesa naquela altura, e eu ouvir isto assim, pá, pronto, eu estou a fazer isto pela minha mãe, mas... porque ela queria que eu fizesse, então pá, olha, não quis saber, eu fui para a medicina chinesa, foi um curso super completo, muito interessante. Fiz aquilo, parecia, o meu pai dizia que eu parecia que tinha uma namorada nova quando eu comecei o meu curso, porque estava todo entusiasmado com aquilo, e realmente estava, e foi um curso excelente. E não quis saber, olha, comecei a trabalhar numa pastelaria à tarde, depois das aulas, para ir pagando a coisa, basicamente ia pagando as minhas propinas, que aquilo era privado, não havia público, não é? Claro. Então, os 300 euros que eu ganhava eram para pagar o meu curso. Pai, estava felicíssimo da vida. Então foste self-made, não houve ninguém... Sim, teve muita ajuda dos meus pais, acho claro. Eu, mas e foi. E até porque, nem que seja não tiveste a sorte dos teus pais chegarem e pagarem o teu curso e pronto. O meu pai foi-me ajudando depois a pagar o curso no início, mas depois dos materiais e tudo mais claro. Saía do meu bolso. Ou seja, tive a ajuda suficiente para o nível de dificuldade que eu podia enfrentar. Eu estava até com a possibilidade de trabalhar no CTT à noite e trabalhar de estudar durante o dia, porque aquilo ocupava sobretudo o período da manhã. Mas pronto, deu para gerir mais assim, ficou mais suave. Consegui fazer mais coisas e adorei e rapidamente depois também comecei a fazer monitorias dentro da escola, comecei a explicar outras maneiras de abordar e uma das paixões que eu ganhei foi como aliar a perspectiva dos meridianos de medicina chinesa a referências anatómicas, como é que as duas coisas se cruzavam, porque para mim não fazia sentido serem duas entidades diferentes. Então, eu comecei a estudar muito isso e comecei a encontrar autores muito interessantes e dei apoio à anatomia, fazer transição entre a anatomia e a física para aquilo que se chama anatomia energética. Claro. E então deu assim uma lucidez muito engraçada sobre o funcionamento do muscular fisiológico e o que é que os chineses pensavam quando faziam aquilo, porque é que o meridiano do pulmão vai até ao polegar. Claro. Pronto, tem a ver com toda a fisiologia que vai desde o peito e que liga desde o peito e que acompanha até à mão, tem a ver com o funcionamento da mão. Então, pronto, as coisas não são por vezes assim tão
o esotérico ou vá, o etéreo não é tão distante assim do físico. Eles têm pontos de contacto. Acho que de vez em quando na nossa cultura dividimos muitas coisas e eles até têm um ponto de contacto. E depois foi-me apaixonante, fui continuando com isto, depois olha, houve uma altura que deixei um trabalho, já estava num restaurante, deixei o trabalho no restaurante e apareceu uma oportunidade de trabalhar para um clube de futebol, comecei a trabalhar para um clube de futebol. Bom. E pronto, e aí o que é que eu adorei tratamento de lesões desportivas tem de ser para ontem. Claro. Então, no nível clínico, por vezes tens tempo para ir fazendo as coisas, vai melhorando. Agora, quando tens um treinador a chatear da cabeça a dizer não, ele tem de jogar, tu é que sabes, mas ele tem de jogar, então tens de... Pronto, e tu também sabes. Eu acho que tu foste árbitro, não? Sim, exatamente, certo? Exatamente. E foi na Distrital de Setúbal. Eu acho que nós também nos cruzávamos aí, alguns, ou eu lembro de termos falado sobre isto, e eu estive no Monte Caparica, Distrital de Setúbal, e acho que por pouco não nos cruzámos. Acho que tu deixaste... Muito provavelmente cruzámos de certeza. Ou cruzámos de certeza. Eu fui árbitro de futebol dos 14 anos aos 22, portanto... Bem possível. Portanto, eu diria que foi desde os 2000 e... Deixa-me lá ver, deixa-me fazer contas, mas eu não... Desde os 14 anos, eu não sei, mas é capaz de ter sido de 2002 a 2000 e... Repara, foi depois de 2000, foi uns 14 anos, né? 2002, uns 2014, uma cena assim. Ok, 2014. Pá, foi por pouco. Eu fui em 2012 que eu comecei a trabalhar lá. Portanto, devemos ter cruzado de certeza. Muito provavelmente. Mas pronto, eu entretanto percebi que o futebol, ainda na questão da arbitragem, tem um mundo próprio. Sim. Eu tinha pena dos árbitros. Sim, tem um mundo próprio. Mas nós também não estamos para falar agora. Eu sei, mas eu achei engraçado. Sim, exatamente. Eu lembrei-me agora, sim, porque tu também foste árbitro. E na Distrital de Setúbal eu também comecei a trabalhar lá. E então ganhei paixão pelo tratamento de lesões desportivas e fui trabalhando, depois abri um consultório, uma coisinha pequenina, e depois comecei a tratar muita gente, depois comecei a tratar pessoal o CrossFit e comecei a transferir, no fundo, o conhecimento da sabedoria chinesa para o de saúde, bem-estar, para uma coisa mais objetiva para tratamento de lesões, sendo que o ponto em comum era tratamento dos martial artists. Portanto, o pessoal que fazia Kung Fu também tinha médicos que os tratavam e tratavam com medicina chinesa e tinha uma abordagem própria. Então, era a ponto de ligação para aquilo que eu estava a fazer. E então fui estudando, fui fazendo outros cursos e depois acumulando conhecimento e aqui estou. E ainda bem, por um lado, que a tua vida te conduziu por aí, porque as pessoas que estão lá em casa, as pessoas que nos estão a ouvir agora também não sabem, mas sei lá, eu conheço o Renato desde 2014, 2015, por volta disso. Foi quando também comecei no CrossFit e já foi várias as vezes. Não é que eu só houve uma única vez que me lesionei mais a sério, aliás foi a primeira vez que fui ter contigo, foi quando me lesionei no pulso. Por parvoíce minha. Acho que não teve nada a ver com CrossFit e tudo mais. Foi mau aquecimento, parvoíces com os amigos, levantar muito peso, correu mal. A pessoa diverte-se, mas de vez em quando a diversão teve um custo grande. E andei durante meses à rasca do pulso, sempre ali, não sei o que mais. E sempre com dores. Entretanto, e tal, devia dizer ao Renato, está bem, mas... A gente andamos sempre à diária. Devias ir ter com o Renato, não sei o que mais. Entrei no teu consultório com dores e saí sem dor nenhuma. Zero. Foi muito fixe. E eu a partir daí disse assim, olha, a partir de agora, esquece. Qualquer pessoa que venha ter comigo, se for para referenciar alguém, se for para dar o nome de alguém, já sei quem é que for. Exatamente. E não está só a ser simpático, é verdade. Porque cada vez quantas pessoas é que não vêm da parte do Manel. E eu admirei muito isto em ti, porque a primeira coisa que tu disseste quando cantaste é sou um bocado cético em relação a isto. Não precisas de acreditar, ou ficas bom ou ficas má. Exato. Não é uma religião, é objetivo. E foi super fixe, porque ficaste logo muito... Bem, por vezes pode logo acontecer, outras vezes pode dar ali um bocado mais de luta, mas correu muito bem. Sim. E foi muito engraçado porque depois também revela também a forma de tu fazes as coisas, não é? Porque és muito focado e então... Não, claramente. E aquilo, para mim, foi on point. Então, a partir daí, desde 2015, mais ou menos, que vou com alguma regularidade. Até, na verdade, muitas vezes já tenho as coisas marcadas só para ir, só para realinhar a máquina, como se costuma dizer. Fazer a tal reabilitação também. Exatamente. Ou seja, tratar ou recuperar na forma preventiva, não na forma já
de estarmos a resolver algum problema, né? Exato. Portanto, quem treina, e acho que isto até poderá ser uma segunda questão, quem treina acaba sempre por ter sempre este tipo de mazelazinhas, ou seja, tu não tratas só o pessoal que faz crossfit, tu tratas o pessoal que faz tudo e mais alguma coisa. Sim, sim, sim. E pessoas que treinam, pessoas que não treinam, pessoas que têm condicionantes de saúde, pessoas que não têm condicionantes. Dos 8 aos 80, Dos 8 aos 80, exatamente. E às vezes está muito associado a esta coisa de aquilo que fazes crossfit, aquilo é bem perigoso, podes-te magoar, tem muitas lesões, tens de ter cuidado, não sei o que mais. Então também é uma boa forma de, olha, temos aqui a pessoa em louco, dizer assim, qual é a maioria do teu público? É de crossfit ou não é de crossfit? Começou por uma fase de ser muito crossfit, mas porque eu estava dentro do meio, não é? Claro. Portanto, é normal, as pessoas quando falam dentro do meio. Mas hoje em dia, há dias que tenho o primo da prima do amigo que fazia crossfit, não está diretamente ligado e conheço pessoas que têm muita experiência. Claro, uma pessoa quando faz qualquer coisa pode sempre magoar, mas também quando não se faz, também se pode magoar. Eu acho que o CrossFit teve uma fase inicial que acho que passou pela sua adolescência. Enquanto um conceito, digamos. Um conceito geral, não é? Se fosse uma pessoa, passou pela sua adolescência. E quando se passa pela adolescência, arrisca-se mais, faz coisas mais malucas. E o CrossFit passou por isso. E, claro, houve pessoas que se magoaram porque exageraram. Não é porque o CrossFit tenha problemas, o CrossFit está a crescer, como qualquer outra modalidade. E acho que amadureceu de uma forma muito interessante. Nos últimos anos, acho que, em termos de treino, acho que também deixou de rejeitar o conhecimento acumulado no fitness antes do CrossFit, não é? Portanto, começou a ir buscar, espera aí que temos aqui coisas que podem ser interessantes de voltarmos a incluir. E acho que como modalidade é muito importante, sobretudo para uma comunidade portuguesa que tinha problemas com agachamento. Powerlifting é super tranquilo noutros países. Nós temos aquela coluna, levantar pesos faz-te mal à coluna, mas enquanto população continuamos com problemas de coluna. Claro. Quer dizer que as pessoas não andam a agachar ou não andavam a fazer halterofilia há 20 anos atrás, mas continuavam a ter problemas de coluna. Quer dizer que não é a única resposta. Portanto, se calhar temos de ganhar força, temos de ganhar habilidade e simplesmente temos de saber qual é que é o ponto certo para estimularmos o nosso corpo e dar aquele descanso. Havia aquela fase inicial que era do CrossFit, que era muito pum, claro. E a programação era uma programação, por vezes, se calhar um bocadinho agressiva e não dava aquele tempo para depois fazer a recuperação. Claro. E depois tínhamos também a questão do trabalho acessório. Portanto, o trabalho acessório, havia aquela ideia, o CrossFit também viveu um período em que a crença do movimento funcional, que o movimento funcional naturalmente conseguia te ir buscar tudo aquilo que tu precisavas para o teu corpo mexer. E pode ser verdade ou não, porque o funcional também pode repetir o padrão que já estás habituado a fazer e não condicionar-te para ir buscar aquilo que é interessante, não é? Sim. Portanto, é mais fácil de, por vezes, fazermos batota, não é? Então, mas depois o CrossFit amadureceu. Porquê? Porque é um modelo que está vivo, é dinâmico, que aposta na inteligência do seu próprio treinador e no seu crescimento, portanto. Claro. E tu também sentes isso, não é? Portanto, o treinador que tu és agora já és exponencialmente acima, já ganhou experiência, já ganhou perspectiva. Claramente, mudei por completo a minha própria visão em relação à própria forma de treinar e tudo mais, e à forma de ensinar o pessoal a treinar, na verdade. E muitas vezes o pessoal vem com aquele receio, entra por aquela porta, a ver-se por cima em e tudo mais, e assim, calma. A última coisa a última coisa que vais fazer é agarrar naqueles pesos. Exato. Vai ser a última coisa. Claro. Vamos começar uma escada, não é? Exatamente, tem ali uma progressão, mas eu percebo também o receio daquelas pessoas e sei que é difícil as pessoas conseguirem dissociar aquilo que vêem no YouTube àquilo que elas estão à espera quando entram naquela porta. Sem dúvida. Mas isto acho que também há mais uma informação interessante em relação a isto, que é as pessoas que veem no YouTube são atletas, fazem disto profissão. Claro. Por exemplo, da mesma forma que vemos um futebolista se calhar a marcar um livro de forma perfeita, se calhar eu vou lá marcar e não marco da mesma maneira, mas pronto. O atleta predispõe-se a arriscar de uma forma um bocadinho mais agressiva os limites fisiológicos dele para atingir um objetivo superior a si mesmo, ou aquilo que é o normal. É uma situação diferente das pessoas que vêm treinar normalmente, e todos os treinadores idealmente sabem isso, e é isso que acontece. Lá está, a pessoa entra encolhida porque viu aquilo no YouTube, que até se calhar tem até uma vontade, mas tem ali aquele vergonha, tem receio de se magoar, mas assim, calma filho, tens a ganhar força, ganhar capacidade de movimento, e não nos podemos esquecer que uma coisa são atletas, outra coisa é quem treina e quer ser saudável
E lá está, há programas mesmo para atletas, porque vais puxar o teu corpo mais ao limite e para ganhar saúde, saber agachar, saber mexer. E estava a dizer há bocado, e acho que é isso que é necessário na nossa sociedade. Ganhamos força e de formas diferentes. Uma boxe é diferente de um ginásio, estimula pessoas diferentes, em fases diferentes. Às vezes há pessoal que quer fazer crossfit e depois, olha, não, afinal que agora quero voltar só a fazer hipertrofia. Pronto, mas vão-se mexendo, vão ganhando. E isto é mais uma solução que eu acho que se não existisse, não conseguia ajudar muita gente a ter uma vida saudável. E, pegando numa coisa que a doutora Isabel Crespo treinava no CrossFit LX, ela dizia que é mais fácil, de alguma maneira, ou é preferível tratar uma lesão desportiva do que tratar uma lesão de saúde, uma merda assim. Exatamente, que vai degenerando com o tempo e depois chegamos ao ponto que é muito mais difícil, porque não há massa muscular, não há percepção corporal, há muitas outras coisas. Exatamente. Eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira. De facto, eu diria que a vossa função fica muito mais fácil quando alguém tem certas adaptações morfológicas que ajudam na própria recuperação em si, não é? Sim. É muito mais fácil, porque só tens de condicionar. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que, imagina, tem uma hernia discal. Eu sei, eu posso tratar de forma aquele comportamento que a hernia está a ter, controlar e deixar, por exemplo, ter uma ciática. Mas também tenho que pensar, como é que é o benefício desta pessoa a longo prazo? E uma pessoa que treina, eu sei que posso tratá-la e eu digo, olha, agora vais ficar condicionada e vais treinar isto, vais reforçar isto especificamente, porque quando voltares a treinar, imagina, glúteo médio, abdominal, por aí fora, quando voltares a treinar e incorporar movimentos mais funcionais, estes músculos estarem mais acordados, mais privilegiados para conseguires não massacrar aquela zona. Uma pessoa que não treina é muito mais complicado. Porquê? Porque a pessoa não vai treinar. Não vai começar a treinar só porque eu tenho um poder de encantamento, não é? A pessoa que já treina é muito mais fácil. Então, isto por vezes, clinicamente, tens de fazer decisões. E por vezes eu tenho de fazer decisões do que é que eu acho que é melhor para a pessoa. Há pessoas que eu olho e digo, mesmo que eu ponha esta pessoa boa, esta pessoa vai voltar depois, daqui a 2, 3 meses, porque não vai depois ter não vai treinar. Então, o que é que vai acontecer? O disco vai piorando, imaginando a pessoa tem 40 anos agora, depois vai ter 50, se calhar uma cirurgia é melhor agora do que depois. Claro. Já houve casos, e isto é feito de pessoa a pessoas, de eu ter de recomendar à pessoa, olha, eu acho que melhor para si a cirurgia porque eu sei que você não vai treinar. Pois. Há pessoas que depois dão-lhes o clique e dizem, não, vamos lá, e depois começam a treinar, não sei. Claro. Há outras que não, e que aceitam esse De facto, é drástico a pessoa pensar que é melhor sofrer uma intervenção cirúrgica porque não treina. Exatamente. Isso põe-nos em perspectiva, não é? O que é melhor e o que é que não é. Isso põe-nos em perspectiva. Claro. Isto não é... A otimização não é perfeição, não é? Portanto, claro. A otimização é nós conseguirmos ficar no melhor possível, dadas as imprevisibilidades que naturalmente acontecem. Shit happens, não é? Claro. Há pessoal que vem comigo com uma lesão, não sei porque é que esta... O que é uma pergunta muito importante. O pessoal que faz crossfit normalmente faz uma pergunta muito gira, que é, porquê é que eu me lesionei? Porquê é que eu me lesionei? Porquê é que isto aconteceu? E de vez em quando eu tenho a resposta, olha, porque tens este desequilíbrio, tens de treinar um bocadinho mais isto, e olha, o teu coach não pode fazer tudo por ti, não é? Claro. Tens esta informação, falas com o teu coach e ele ficas tipo Mr. Miyagi, primeiro tens de varrer, não é? Pronto. Então, então o teu coach vai-te ajudar nisso, mas o importante é tu também teres a percepção que nem tudo é prevenível, não é? Claro. Eu digo de vez em quando, esta lesão aconteceu porque shit happens. E depois há lesões e ilusões, não é? Tipo, há lesões, como aquela que eu disse que eu me aguento no pulso por estupidez. Estavas-te a divertir? E foi uma estupidez, levantar uma montanha de peso sem aquecimento, sem nada. Claro. E depois há aquela coisa que tipo, estamos a treinar, e até se calhar aconteceu-me também, não é? Fazer um exercício, peso corporal, com aquecimento, super banal, estava a demonstrar o exercício, nem estava a treinar, e aconteceu. Yeah. E na verdade isso é... Pronto, que é uma situação ingrata para os coaches, não é? Porque os coaches durante um dia inteiro, e isto é um shout-out para os coaches, estão durante o dia inteiro, a frio, têm de demonstrar movimentos de uma forma exemplar. Exato. E por vezes não tem carga, estão a demonstrar com o PVC, mas de vez em quando dá aquele mau jeitozinho, porque são 7 da manhã e está frio. Exatamente, mas aí é que está, eu saber diferenciar o que é uma lesão e às vezes o que é um mau jeito.
Exatamente. E às vezes é um mau jeito e pronto, é um mau jeito, apareceu e agora há de desaparecer também, aliás, por isso é que depois entretanto ligam ao Renato e esse mau jeito desaparece rapidamente também. É essa a tentativa. O objetivo é esse. Obrigado. Mesmo. Vamos então, queria agora só também falar sobre alguns protocolos de recuperação. A gente vemos muitas vezes o pessoal, nomeadamente até mais os atletas de alta competição, já após fazerem um género de esforço intenso ou após fazerem um género de treino mais intenso, metem-se dentro de uma banheira com gelo, com água fria. Sim. Vamos falar sobre isso. Ok, sobre água fria. Não é bem sobre água fria, mas deixa-me tentar perceber. Porquê que o pessoal faz isso? É assim, tem a ver com gestão. Da mesma forma, quando tu comes, lavas os dentes, não é? Usas o teu corpo, convém, de alguma maneira, teres esses cuidados, não é? Pronto, especificamente a questão da água fria tem ali um impacto adaptativo interessante, porque depois também produz certas coisas que depois reduzem a inflamação. Okay. Tem ali ou seja, não é só por ser frio que pode reduzir a inflamação, porque também temos essa questão, não é? Também, mas por vezes é para criar aquele choque para o corpo também produzir outro tipo de componentes que também trata e previne. Porque no fundo é criarmos uma adaptação no corpo. O corpo tem de fazer mais uma adaptação e então assim recuperar. Mas os protocolos de recuperação são coisas... Sempre irmos fazendo flossing, digamos assim, do nosso sistema é sempre importante, não é? Nós usamos, temos também de conseguir cuidar, da mesma forma que usamos a nossa sala, aspiramos a sala, limpamos o pó e por aí fora. Bom, tem a ver com esse cuidar. E há várias coisas, depende de pessoa para pessoa, que deverá ser necessário. Por exemplo, para mim, um dos meus protocolos de recuperação é fazer fortalecimento muscular. Pode parecer um bocado de contrassenso, mas porquê? Eu tenho esta habilidade, tenho uma hipermobilidade, o que algumas pessoas dizem, deve ser bué da fixe meteres uma barra em cima da cabeça. Assim, é um pesadelo, porque a barra dá uma volta. Claro, exato. Então, um dos meus protocolos de recuperação, mas fica entre recuperação e prevenção, porque eles tocam-se, não é? É fazer trabalho de estabilidade, por exemplo. Claro. Trabalho de estabilidade. Para outras pessoas, um bom protocolo de recuperação é fazermos aquele movimento tipo de animais para fazer aquele alongamento dinâmico. Isso é um bom protocolo de recuperação. Ou mesmo até alongamento estático. Eu sei que, por vezes, o alongamento existe assim uma discussão que tem andado ou seja, o alongamento dinâmico, alongamento estático. Acho que nada no exercício que contempla exercício físico, nada é nem branco nem preto, sinceramente. Exatamente. Eu também estou de acordo e noto, porquê? Porque depois nós vemos isto clinicamente, ou seja, vemos pessoas e as pessoas depois reagem melhor há pessoas que reagem melhor depois de fazer o alongamento estático. E funciona. E é uma boa forma de reabilitação. Outra forma, eu acho que a melhor de todas, e aí acho que é daquelas que é mais transversal, é dormir de jeito. Ou ozinho. Ter aquela qualidade de zez, não é? Sim, tem de ser. E por vezes é muito complicado porque ou é porque não dá tempo, ou porque o nosso sistema está um bocadinho em subestímulo. E a capacidade de desligar é muito importante. E acaba por ser por também... existem depois também várias estratégias para o pessoal aumentar a sua qualidade de sono também, Sim, não é? sem dúvida. Ainda há pouco tempo até acho que falei isso agora a última vez que nós estivemos aqui, que estivemos com o Kike, e falámos sobre isso, que ele tem aquela pulseirazinha da UP, que aquilo permite monitorizar depois... e ele começou a sentir exatamente isso, que era, se ele não bebesse café após as 4 da tarde, ganhava logo qualidade de sono mais 40%. Uma cena assim. Se ele tivesse aquela coisa de não estar em frente a ecrãs antes de dormir, ou após as 9 da noite, também ganhava mais 20% de qualidade de sono. Era uma coisa assim. Então, é giro quando consegues medir também, não é? Certo, exatamente. Então, de facto, aquilo mostra exatamente isso, que é a qualidade de sono. Depois existem algumas estratégias que a gente, mais tarde, quem sabe, poderemos falar sobre isso, mas existem algumas estratégias que o pessoal pode maximizar a sua própria qualidade de sono também. Sim. Uma das que eu gosto muito, e que eu fiz um curso recentemente, já foi antes da pandemia, portanto não é recente. Mas é um trabalho que eu estou aqui a fazer, porque também como dou aulas de Tai Chi, também gosto muito de trabalhar isto. É uma perspectiva sobre a respiração como protocolo de recuperação. Ok. E até, porque a respiração nós podemos usar de várias maneiras.
para recuperar e recuperar entre, por exemplo, estás a fazer um EMOM, por exemplo, e depois queres recuperar rapidamente ali, consegues utilizar a respiração para isso. Porque depois também consegues desacidificar mais rapidamente pela quantidade de CO2 que consegues mandar para fora, e há protocolos para isso muito interessantes. E depois também como para deixar o teu corpo preparado como aquecimento respiratório. Portanto, se usares a tua respiração e, por exemplo, os banhos de água fria, não podes só usar o banho de água fria. Isso é um erro. Não é? Tens de ter um treino respiratório para fazeres o banho de gelo ou o banho de água fria. Porque senão já não funciona. É a diferença entre o banho de água fria não funcionar e o banho de água fria ser muito importante é a respiração. É a diferença entre, se calhar, entrar em água fria e entras em água fria com um propósito. Exatamente. Ou estás a sofrer ou estás a sofrer com um sentido. E tem a ver com a respiração, porque a forma como depois existe uma respiração específica para tu depois conseguires criar a adaptação para o teu corpo fazer aquilo que é suposto fazer com os banhos frios. Ok. Ou seja, não está uma coisa desatada da outra. Portanto, é uma das coisas que eu também estou a valorizar bastante. A componente respiratória como protocolo de recuperação. Sim, e eu estou a achar que é muito eficaz. Sim. É engraçado, eu há uns anos já que eu tirei o Competitors e na altura estavam 3 atletas dos Games. Eu tirei essa formação com 3 atletas dos Games. A hora do almoço a gente fizemos uma pausa e foi a hora que eles treinaram. Naturalmente, quando os 3 atletas, digamos, começam a treinar, toda a gente fica ali a olhar para eles. Tipo. Claro, então não é? Já vê como é que é. Mas pronto, à espera que o pessoal aprenda ali vai desvendar ali, sei lá, o mistério do universo. Exatamente. Mas pronto, estávamos a olhar ali para os rapazes, eles treinaram e imediatamente após o treino sentaram-se os 3 no chão, assim muito perto uns dos outros, e um deles controlava a componente respiratória. Ele dizia assim, agora faz isto, inspira, e depois... E depois, ou seja, um deles, que era o Matt Chan, conduziu depois aquela componente, mas eu reparei que foi imediatamente a seguir ao treino, fizeram ali vários exercícios, só a envolver respiração como forma de... Ponto número 1, retornar à calma. Ponto número 2, se calhar eu presumo seja para treinar componente de recuperação também. E achei interessante, não cheguei a perguntar o que era em concreto, mas reparei nesse pormenorzinho. Tendes a conseguir reduzir até algumas dores musculares. Eu imagino que sim. Pós-treino, utilizando alguns protocolos de respiração. Consegues mandar o CO2 que andaste a produzir, consegues mandá-lo todo para fora e reduzir o teu pH. E ficas numa sensação mais leve no final, em vez de ficares pesado depois de teres feito... teres produzido. É quase como se o teu escape saísse de ti, estás a perceber? O tubo de escape funcionasse, mandaste os gases para fora e sentes-te mais leve depois, é muito fixe. Eu imagino que sim. Também eu imagino que por vezes o pessoal recorre àquela e presumo que vai ter contigo também sobre isso, né? Que vamos recorrer a um género de massagem desportiva, uma coisa assim do género. Portanto, isso também imagino que seja um ótimo protocolo de recuperação, não é? E isso é uma das maneiras. Por acaso estava a referir mais aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos, mas uma das outras coisas que eu acho que é importantíssima, eu costumo utilizar porque acabo por trabalhar nisto, então acabo por sentir mais a necessidade, mas é realmente termos uma mão externa a conseguir desfazer certas coisas que vão acontecendo, posturalmente, nem que seja posturalmente. Nem precisas treinar por vezes precisar disso. Basta usar o teu corpo, vais sempre precisar de uma espécie de reset. E acho que o reset é muito interessante porque na massagem desportiva, desde que seja bem feito, tu consegues fazer com que é quase como se fosse uma desfragmentação de disco. Então estás a treinar, estás a estimular o teu corpo de diferentes maneiras e depois, ao fazeres um bom trabalho desportivo de manutenção, consegues condensar essa informação e depois voltar a meter. Porque por vezes quando estás a treinar durante muito tempo, quando não tens fases de descompressão, e este tipo de massagens conseguimos utilizar como fase de descompressão, o que acontece é que depois começa a acumular ruído e então começa a haver o desconforto, não é? Estamos a usar o corpo, é normal. Então conseguimos limpar aí um bocado o ruído, condensar a informação que o corpo acha necessária e voltar a utilizar o corpo na totalidade, porque senão há coisas que ficam ali meias adormecidas. E dirias que a acupuntura seria um outro método também para... Acupuntura, massagem, ventosas, um bundle... Um género de conjunto de compilação disso tudo acaba por ser uma boa forma do pessoal... Sim, a acupuntura tem ali outros funcionamentos que dá para nós trabalharmos de maneiras diferentes.
sobretudo a nível de percepção corporal. Uhum. Conseguimos acordar coisas que estão a dormir, Ok. porque quando fazemos acupuntura queremos produzir um estímulo. Certo. E o corpo vai receber esse estímulo e vai responder. Tem uma bola de ténis, atira à parede, ela volta, dependendo de como a atirar, ela pode voltar de uma maneira ou de outra, não é? A acupuntura é a mesma coisa. Então, para a recuperação desportiva, temos a tratamento de lesões, que tem uma utilidade, por vezes, quase obrigatória. Mas para a recuperação é muito interessante também porque consegue-te alterar, realinhar a percepção corporal. Uhum. De uma forma muito interessante, que é de uma forma diferente da massagem. Pronto, sem entrar em muitos detalhes, porque por vezes pode ser um bocado maçudo, mas conseguimos criar um estímulo que o corpo acorda e diz: opa, espera aí, aquilo existe, o que é que está a acontecer ali? Então conseguimos despertar a percepção e acordar coisas novas, que é muito interessante. Muito fixe. E depois às vezes o pessoal que também não consegue acordar tão facilmente, eu imagino que já vê que existem acupunturas, que depois existem acupunturas com recurso depois à parte elétrica. Sim. Então, então, mesmo que aquilo não esteja a acordar, aquilo quase que acorda, não é um género de obrigas aquele sítio a acordar, não é? Sim, também podemos usar assim. Eu acabo por vezes utilizar sem estímulo elétrico quando quero acordar, porque a zona acorda e depois ela ajusta. Mas por vezes, em casos mais chatos, para acordarmos bem essas zonas, eu utilizo essa técnica. A maior parte das vezes que eu utilizo a acupuntura elétrica é para fazermos com... Há zonas que eu não consigo mexer diretamente nem com a agulha, nem com as mãos. Claro. Então, o estímulo elétrico consegue fazer com que, como se fosse... Chegue mais fundo. Por exemplo, um exemplo muito fácil, tínhamos aquele exemplo do pulso, não é? Porque por vezes o edema tem muito espaço para se esconder, certo. Então com o estímulo elétrico nós conseguimos fazer com que toda a zona por dentro seja inclusivamente massageada, porque eu consigo só tocar na parte externa, no que eu consigo lá mexer. E outro exemplo é, por exemplo, o tendão supraespinhoso, que se esconde por baixo do acrómio. Eu com a agulha não consigo apanhar o tendão supraespinhoso, mas o estímulo elétrico consegue, e depois consegue criar uma reação com que ele ficasse mais ativo. Pois. E como se o edema que ele pudesse ter por estar inflamado é quase rejeitado, e depois eu consigo dinamizar melhor. E é outra maneira. Mas eu acabo por utilizar na acupuntura elétrica mais para chegar onde eu não consigo chegar com as mãos. Okay. Se bem que, quando há estruturas que estão completamente a dormir, tenho mesmo de fazer aquilo que estavas a dizer, tenho mesmo de pôr e temos mesmo de pôr o músculo a contrair. Só que às vezes tem falta de tonos, até pode ter alguns congestionamentos a nível da própria coluna, que logo a parte da componente inervada pode estar logo comprometida dali para a frente, não é? Sim, tens isso, que são casos então mais graves, não é? Mais graves, é. Mas também tens casos de o corpo não está habituado a utilizar aquilo. Pois. Então, por exemplo, quando estás muito assim, tens ali rigidez, então o corpo não está habituado a usar aquilo, então nem valoriza. Como se aquilo está ali. Não interessa para nada. Então tu consegues despertar e o pessoal sente, espera aí, onde é que está a contrair, não é? Certo. Portanto, temos uma pessoa que não tem percepção entre as omoplatas, não é? Portanto, dizes para juntar as omoplatas, elas levantam. Sim. Não, mas abre mais o peito e empina o rabo. Portanto, é parecido o suficiente para o corpo. E então nós ali conseguimos criar um estímulo mais para criar a abertura, que é muito interessante também. É muito fixe, muito fixe. Eu imagino que, como em tudo o que tu fazes, seja para a saúde humana e para a recuperação e para maximizar até inclusivamente a própria performance humana, digamos assim, imagino que a kombucha entre muito também nesse sentido. Aliás, como é que surgiu este projeto da parte da kombucha? A kombucha eu já fazia em casa. Para ti? Sim, para mim. Desde os meus 19, mais ou menos. Fazia. Eu estava lá e tal. Então, depois houve uma altura que, sabes, quando estás muito tempo a trabalhar num sítio, de vez em quando, num consultório, por vezes tendes-te a sentir um bocadinho preso. Porquê? Porque queres chegar um bocadinho mais longe, impactar melhor a vida das pessoas e só estás limitado aos confins do teu espaço, não é? Claro. Podes fazer eventos e tal, mas tem o seu impacto limitado. Então, limitado. Eu queria ter um impacto positivo e, tanto começou por ser uma coisa diferente, era um projeto diferente, na qual a kombucha fazia parte desse projeto, mas depois extraímos a kombucha como potencialidade unitária. Então, a ideia da kombucha veio, temos uma pessoa saudável, que não gosta de treinar, gosta de ter a sua saúde, mas também gosta de se divertir. O que é que essa pessoa bebe? Pois.
Cerveja? Cerveja. Mas tem álcool, vai beber cerveja sem álcool. Pronto. O pessoal que eu conheço, ninguém bebe cerveja sem álcool. Pronto, ou aceita que tem álcool e bebe a cerveja. Certo. Mas, então o que nós queríamos dar era, olha, e se dessemos uma opção que não tem álcool, que fosse saudável, que fosse baixo em açúcar e fosse assim gasosa e que preenches aquela vontade de beber uma coisa fixe. Uhum. Ok, vamos olhar para isto. E então descobrimos que afinal conseguimos produzir uma coisa que quase não tem açúcar, 0,2 gramas. Uhum. É natural, são só os componentes naturais do chá, é uma fermentação, portanto transforma o açúcar inicial é comida para os probióticos, por acaso também é probiótica. Uhum. Tem ácidos orgânicos que estimulam a digestão e também tem antioxidantes. Ou seja, a kombucha é feita à base de chá verde e açúcar, pronto, que o açúcar é comida para os bichinhos, não é? Uhum. Mas só que depois, no fim, temos mais antioxidantes do que tínhamos no início só contando o chá verde. Portanto, 1 mais 1 é 3, quase do género. Claro. Portanto, é um bocado de efeito sinérgico. Então temos aqui uma bebida diferente. Tem o seu perfil de sabor, encaixa dentro do mundo. É mais uma solução que as pessoas podem ter para ser felizes e beberem qualquer coisa interessante. É uma coisa que não existia até agora e que agora existe. Não, e estou contente de poder E é engraçado que este foi uma coisa que começou a surgir com alguma regularidade, pelo menos na minha maneira, na minha rotina, começou a aparecer estas coisas, kombuchas, e agora até a própria Continente já tem a própria marca e tudo mais. Exatamente. Não estou aqui a passar a publicidade, mas sim, aquilo, eu imagino que aquilo seja eu já tive, a Linda no outro dia comprou e aquilo é uma coisa cheia de açúcar e tudo mais, né? Que não faz sentido, lá está, mas pronto, estão a aproveitar um trend, não é? Mas a kombucha pode ser uma kombucha com muito açúcar ou pode ser uma kombucha com pouco açúcar. A nossa abordagem é low carb. Claro. Pronto, que acreditamos que seja uma boa forma de caminhar. É bem low carb, é low sugar, não é? Sim, é low sugar. O único carb que tem é o sugar. Pois, exatamente. Por consequência é low carb, não é? Exatamente. Mas os deles podem ser... Mas estando rico em açúcar, de facto, não faz muito sentido, não é? Tu procuras uma bebida um bocado mais saudável e acaba por... Porque depois existem inúmeros, como estavas tu a dizer, existem inúmeros benefícios ao ter um género de um consumo deste tipo de produtos, não é? Portanto, uma fraca percentagem em açúcar, acaba por ser também, por ter um grande nível de antioxidantes, o que significa que a minha própria recuperação também vai ser influenciada por isso. Exatamente. Não é? A minha própria recuperação vai ser influenciada. Normalmente eu costumo dizer sempre ao pessoal, eu costumo dar aqui 4 ou 5 dicas ao pessoal que vem treinar pelas primeiras vezes, eu faço um género de gestão de expectativas. Boa. E eu costumo passar o pessoal para, uma das coisas tem a ver com aumentar a sua, nos dias seguintes ao primeiro treino, depois de estar muito tempo parado, e incrementar o nível de alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios. Acaba por ser meter um é para atenuar um bocado aquele desconforto. Sim, né? normal, claro, é uma boa estratégia. E eu costumo abordar em uns 4 ou 5 pontos, um deles é exatamente este. Portanto, o pessoal até tem aqui uma ótima alternativa. Dois dos pontos até poderiam, eu costumo dizer ao pessoal, beber mais água que o normal, e ter uma alimentação mais anti-inflamatória e antioxidante. 2. Então, assim o pessoal tem uma solução, 2 em 1. Exato, e eu sempre pode curtir um bocadinho. Pois é assim, é um flavor profile que é único. Claro. Pronto, eu acho que é a mesma forma, quando eu bebi a minha primeira cerveja, pensei, não. Mas depois a pessoa vai percebendo ali ok, tem aqui um sabor diferente, ok, já encontrei aqui mais qualquer coisa. Aqui é a mesma coisa, portanto, é assim mais ácido de início e depois começas a beber outras vezes. Eu costumo dizer que descobrir que gostas de kombucha é descobrir que estás apaixonado. Ou seja, porquê? Porque de vez em quando, como é que sabes que estás apaixonado? Estás ali sozinho, em casa, a pensar, a suspirar, sim, qualquer coisa, mas não é água, não é cerveja, é kombucha. Então, quando tens saudades é que sabes que afinal gostas. Foi assim que eu comecei a gostar. Ok. Eu fazia porque era para ser saudável, então pronto, fazia kefir de leite, então fazia também isto, e pronto, quero ser saudável, vou fazer coisas para ser saudável, não é? Claro. Então fazia kombucha. Mas depois, houve uma altura que eu comecei a fazer para me divertir, e aí é que as coisas começaram a ficar giras. E depois... ao fim de algum tempo eu comecei a sentir falta. Quando começas a sentir falta quer dizer que estás a gostar. Pois, exatamente. E tem o seu perfil, mas ocupa o seu espaço. Pelo que sei, existem vários sabores. Este, por exemplo, tu trazes-me aqui é de menta e alcaçuz. Exatamente. Mas eu lembro de a gente já nos cruzámos e lá na feira do Centro Vegan Market já vi lá que também tens, até mesmo com a essência de aroma de casca de carvalho, é isso? É mesmo casca de carvalho, nós é que torramos, porque o carvalho consegue ser doce se o torrares a uma temperatura para tempo. Então,
nós conseguimos torrar aquela temperatura, fica aquele sabor a carvalho, mas também assim uns aromáticos, então meio baunilhado. Tem uma montanha de sabores, entretanto, fora do normal. Quando começa a ver tipo casca de carvalho, mas como assim? Começar a lamber árvores agora. O carvalho é muito utilizado para muita coisa. Sim, claro. Vinho, por exemplo, whisky. Eu também sou um bocado suspeito, porque eu não sou grande apreciador nem de vinho, nem de whiskies, nem nada dessas coisas. Mas imagino que sim. Aliás, depois aqueles que ficam com um melhor sabor até são aqueles depois mais envelhecidos, que absorvem mais o sabor quando são envolvidos em barris de casca de carvalho, que depois absorvem mais o sabor e tudo mais. E imagino que isso seja exatamente a mesma coisa. Por isso, olha, acho que tens aqui um produto mesmo espetacular. Né? Obrigado. Já estou a ver que tens aqui até já tem um símbolozinho de Portugal, não é isso? Sou eu, Tuga. É lusitanos. Exatamente, é um produto naturalmente, originalmente português, portanto, ao pessoal que pode sempre contribuir de alguma forma com isto. Já agora deixa-me tentar perceber onde é que o pessoal poderá encontrar este tipo de... El Corte Inglês, Miosotis, temos uma loja online, há vários supermercados, restaurantes que já têm... Okay. Nós temos na nossa página, a loja da kombucha.com, temos os sítios onde podem encontrar então na verdade vou pedir o favor, depois desta conversa, depois vamos precisar desses links, eu meto esses links todos depois na descrição. O pessoal, depois, se quiser até perceber mais sobre o projeto, se quiserem depois adquirir o seu próprio kombucha, depois têm lá uns links todos na descrição que podem adquirir diretamente. Mas, pelo que percebi, El Corte Inglês e Miosotis são... Pontos em Lisboa muito fáceis de encontrar. Exatamente, são superfícies comerciais fáceis de encontrar. Por isso, também podemos encontrar através. Na descrição também vai estar a forma também de entrar em contacto diretamente depois com o Renato. Se procurarem algum auxílio relativamente algumas maleitas que possam ter, exatamente. Seja para vocês, seja para algum familiar. Aliás, já houve, eu como personal trainer de vez em quando, para compensar os meus alunos, olha, está aqui uma sessão com o Renato. É verdade, vamos cortar esta parte, senão o pessoal vai se perguntar, ouve lá! Exato, é tipo máfia Rússia. É super verdade, sim. Mas é assim, eu acho que uma boa relação profissional entre aluno e professor acaba por muito haver estas coisas. Às vezes os meus alunos vão de férias e trazem-me prendas, uma forma de eu presentear os meus alunos que estão-se a portar bem também é, olha, está aqui uma sessão muito fixe. Eu até, na verdade, tenho agora um aluno que vou-te mandar para lá. Porque tem muitos condicionamentos, nomeadamente da componente anterior. Está muito deteriorizado os ombros, está muito preso ali, está muito cifótico esta postura. Okay. E de certeza que tu vais conseguir ajudá-lo, de certeza. Sim. Para ajudar a abrir por isso. Aí, nestes casos, uma mãozinha externa ajuda bastante. Eu imagino que sim. Ele diz que aquilo é muito componente, já muito genética e tudo mais, e eu acho que o pessoal prende-se muito agarra-se muito a esta ideia de isto é genética, então está tudo bem. E eu acho que isso não deve ser um caminho a tomar, não é? Porque lá está, a genética é um livro grande e depois o teu corpo escolhe o que é que quer ler. Claramente. A epigenética é uma coisa muito engraçada, depois se o pessoal quiser pesquisar, a epigenética é a forma como os estímulos do meio, internos e externos, condicionam essa leitura de genes. Então, não é assim tão redutor como as pessoas podem fazer parecer. O pessoal acaba por aceitar muitas vezes viver com menos qualidade só porque é genético. Acho que tira a liberdade individual às pessoas. A autodeterminação. Não há nada a fazer. Não é bem assim. Tipo, morfologicamente o ser humano é suposto ser assim. Não aceites ser assado. Sim. Há um condicionamento normal, mas aí temos mais potencialidade. Por exemplo, eu tenho mais elasticidade, claro. Tu se calhar tens mais força, pronto, aqui no nosso caso, não é? Certo. Mas também, se eu treinar também outras coisas, também vou ganhar força e também tu também consegues fazer trabalho de mobilidade, portanto, isto é um exemplo, não é? Mas cada pessoa tem os próprios limites, mas sei lá, existe um... Tirando estas estruturas ligamentares e estruturas musculares, existe um esqueleto por debaixo que maioritariamente é igual uns aos outros. Sim. E é suposto ter uma certa determinada forma. Sim. Nós não somos assim tão diferentes. Não somos assim tão diferentes, exatamente. E quando a gente começa assim, e depois o pessoal é diferente e é desconfortável ser diferente, isso ainda não faz menos sentido ainda, não é? Claro que sim, celebrar a diferença. Não, acho que o pessoal não deve celebrar a diferença aí por aí, né? Mas pronto, isto para dizer o quê? Que o pessoal também depois pode entrar em contacto depois diretamente contigo. Obrigado. Eu vou deixar também os links lá na descrição, seja deste podcast, seja no vídeo do YouTube. E ao pessoal que está aí em casa pode sempre dar este essencial contributo
fazendo o quê? Apertando aí o botão de like, subscrevendo ao nosso canal, procurando a mim e ao Renato nas redes sociais, dando aí um ok. Também poderão lançar as vossas dúvidas, seja para ptmanuelteixeira@gmail.com ou através mesmo dos comentários do YouTube. Podem sempre mandar as suas dúvidas, com certeza que a gente depois conseguiremos chegar às outras pessoas para esclarecer qualquer tudo o dúvida. que quiserem, eu respondo, tu respondes. Vou tentar resumir a minha insignificância, responder apenas àquilo que sei, né? Só mandas um print assim, olha, perguntaram isto. Ok. Exatamente. A gente tentamos responder sempre ao pessoal, deixarmos o pessoal sempre com uma resposta. Por isso, Claro que sim. de todas as pessoas que estão aí desse lado, eu agradeço o facto de vocês também estarem desse lado e eu agradeço imenso ao Renato por estarem aqui. Obrigado. E por ter-nos vindo visitar no Dia Mundial da Kombucha, né? Então, e por partilhar acima de tudo esta pequena conversa comigo. De vocês aí desse lado, muito obrigado mais uma vez e não se esqueçam de carregar aí o botãozinho de like, subscrever o canal e encontramos no próximo episódio. Em 3, 2, 1, go!